E como faz um tempinho que eu não faço um top 10 de filmes aqui no canal, eu resolvi fazer um com o tópico sequências de filmes de terror que não só eu amo, mas que devem ser relembradas sempre. Claro que um top 10 para falar dessas sequências, obviamente terminaria com o número 1 sendo a minha continuação favorita e o meu filme favorito da vida, que é Aliens, de James Cameron. Mas, como eu sempre falo desse filme no canal, eu vou excluir ele dessa listagem e vou falar de outros filmes que a gente ainda não falou muito aqui. Também é legal lembrar que essas não são as melhores sequências de todo o cinema, na minha opinião, mas são continuações que me marcaram e eu adoro falar sobre elas. Então, vamos lá. Mas antes de começar esse top 10, deixa eu te dar aquela mensagem rapidinha. E se você gosta de trecheira, filmes antigos, desenhos animados, animes, mais do que qualquer pessoa normal nesse mundo, assim como eu, não deixe de se inscrever nesse canal, porque o Trechando com Gus é a sua casa. E o número 10 vai para A Profecia 2, filme de 1978, que é a continuação do clássico A Profecia, dirigido pelo Richard Donner. E aqui nós temos uma continuação bem básica da história do Damien Thorne, o garoto que é literalmente a reencarnação do anticristo na Terra. E esse filme foca na adolescência do garoto enquanto ele está numa escola militar. E quando no primeiro filme nós tínhamos uma história mais de investigação do pai do Damien descobrindo toda a verdade sobre ele pouco a pouco, aqui o filme é mais focado no personagem dele, mostrando ele descobrindo as suas raízes e o seu legado como o próprio capeta em pessoa. E eu gosto dessas cenas porque o ator que faz o Damien é muito bom nesse filme. Você tem um arco de personagem em que ele descobre ser o anticristo e a princípio é um choque gigante para ele, afinal de contas não é nada fácil descobrir que você é o diabo em pessoa. Mas o interessante é que logo depois ele começa a aceitar esse legado e pouco a pouco se tornar o vilão que ele deve ser. Uma coisa meio virando pro lado sombrio da força. É bem legal e bem desenvolvido, então vale a pena estar nessa lista. No número 9 nós temos 10 Cloverfield Lane, que é a segunda parte da antologia de filmes Cloverfield. O primeiro filme da série, que é dirigido pelo Matt Reeves, é aquele com um monstrão gigante na cidade, sendo filmado pelo ponto de vista das pessoas nela. Aqui nós temos uma história completamente diferente, com a personagem da atriz Mary Elizabeth Winstead sofrendo um acidente de carro na estrada e sendo levada para um bunker de um cara bem misterioso interpretado pelo John Goodman. Além dele, tem um outro carinha vivendo no bunker também. E esse personagem do John Goodman tenta convencer a Mary Elizabeth Winstead que ela não pode sair do bunker porque tem um vírus lá fora que está matando todo mundo. E se ela sair, ela pode ser contaminada. Mas ela não acredita a princípio porque, como eu disse, ele é um cara muito suspeito. E o legal dessa história é que após a primeira revelação do que está realmente acontecendo lá fora, dando o contexto do filme, a plot começa a jogar esses personagens de um lado para outro, mexendo com a sua expectativa como público de como será a dinâmica deles vivendo juntos nesse bunker. E é isso que é legal no filme, o relacionamento entre os três personagens e o clima de tensão em cima da ideia de que se eles podem realmente confiar um no outro. Ou seja, essa continuação tem basicamente zero conexão com o primeiro filme. Tipo, zero mesmo. Eu lembro que quando esse filme saiu, as pessoas estavam se perguntando qual seria a grande conexão com o Cloverfield de 2008, e quando ele chegou ficou bem claro que ele era na verdade mais uma história de antologia individual do que uma continuação direta. A única coisa que estraga o filme um pouquinho é o final, que eu não vou dizer qual é, mas que me parece ter as mãos sujas do produtor J.J. Abrams, querendo um final épico e cheio de efeitos especiais para uma história que deveria ter sido apenas esse suspense contido mesmo. Mesmo assim, vale a recomendação. E o número 8 vai para... Vamos começar a falar da trecheira com os nossos slashers icônicos. Começando por Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive. Sim, essa lista não é baseada essencialmente no segundo filme de uma série. Pode ser uma continuação mais pra frente. E eu gosto bastante de praticamente todas as continuações do Sexta-feira 13. O 2 é ótimo, o 3 é muito bom, o 4 é sensacional, o 5º é mais ou menos, e o 6º é a diversão descarada. Aqui a série de filmes desbanca pra palhaçada com terror,
mas com muito carisma também. Você tem o Jason sendo ressuscitado assumidamente como um zumbi agora. Temos uma batalha meio que final entre ele e seu arqui-inimigo na série, que é o personagem do Tommy Jarvis. Os personagens são até bem escritos e tem boas falas nesse filme. Um destaque fica para a mocinha principal do filme, que é a Megan, que é uma personagem bem carismática e diferente das outras que foram apresentadas nos outros filmes. Sem falar da comédia escrachada, como eu disse. Você tem a intro do filme sendo igualzinha a do 007, só que agora com o Jason. Tem o Jason cortando 3 cabeças ao mesmo tempo, enfiando a cara de um dos cidadãos ali no meio do tronco da árvore e deixando a marca do smiley face nela. Mas o filme também tem uns toques de terror gótico, uma coisa meio filmes antigos, clássicos de terror. Então tem uma mistura bem legal de tudo isso e eu adoro. O número 7 vai para Hellraiser 2, que em inglês é chamado de Hellbound Hellraiser 2. E aqui você tem uma continuação da história do primeiro filme, trazendo a personagem principal Kirsty de volta, só que agora ela tá louca por causa dos eventos que aconteceram no primeiro filme, mas você tem também a volta de outros personagens do primeiro e a Caixa das Lamentações, que é aquela caixa de quebra-cabeças que abre os portais para os nossos queridos cenobitas, os demônios do prazer e da dor. Eu gosto bastante dessa continuação e do terceiro filme também, que é o Hellraiser Inferno na Terra, embora aquele seja bem mais escrachado pro lado da ação até. A partir do quarto filme a coisa começa a ficar bem mais fraca. Mas aqui você ainda tem um tom bem sinistro igual ao do primeiro filme. Tem um pouquinho mais de foco no personagem Pinhead, o nosso espinhoso. E também tem o cenobita mais legal da franquia, na minha opinião, pelo menos visualmente, que é o Dr. Philip. Além disso, você entende um pouco mais sobre a história dos cenobitas e consegue ver um pouco mais de foco nos outros também. Inclusive, é apenas eu ou essa cenobita é até um pouco atraente de certo ângulo? Eu sei, eu sou estranho. E o número 6 vai para Psicose 2, filme que pouquíssima gente fala. Afinal de contas, todo mundo relembra mais do clássico de Alfred Hitchcock, né, com a grande cena do chuveiro e tal. Mas Psicose 2 é um filme que é um tanto inusitado pela sua qualidade. A história começa anos depois do primeiro, após o Norman Bates ter já cumprido a sua sentença de prisão e ser libertado para voltar à sociedade. Porém, as coisas não se mostram tão fáceis, já que novos assassinatos começam a acontecer em volta dele, trazendo óbvias suspeitas sobre o mesmo. O problema é que o filme brinca com o público em te deixar confuso em um mistério sobre esses assassinatos estão sendo cometidos pelo Norman mesmo ou alguém está matando essas pessoas para incriminá-lo. E essa dúvida fica martelando cada vez mais na nossa cabeça, principalmente pela excelente atuação do Anthony Perkins como Norman. Esbanjando doçura e educação com todos à sua volta, além de mostrar uma extrema vulnerabilidade, fica muito difícil para nós, o público, não se afeiçoar até a ele, mesmo sabendo o que ele já cometeu no passado. Então o filme é ótimo por causa dessa trama que brinca com as nossas suspeitas. Se o filme é melhor ou não que o primeiro, eu não sei. Mas ele é uma ótima companhia para assistir logo depois do primeiro. E o número 5 vai para Critters 2, ou Criaturas 2 em português. E aí a gente volta para a trecheira gostosa. Critters 1 é sobre esses alienígenas em forma de bola e peludos que são carnívoros e também soltam pelos que espetam as pessoas e deixam elas anestesiadas por alguns segundos para que elas possam atacá-las. Esses alienígenas eram prisioneiros que fugiram de uma nave no espaço e 2 soldados de outra raça alienígena vêm à Terra para caçá-los e eles são meio que transmorfos, ou seja, eles assumem a forma humana para poder se misturar entre o público. O problema é que nessa tentativa de disfarce eles acabam fazendo várias trapalhadas pela cidade e é bem engraçado. E o filme em si era bem engraçado, os protagonistas dele eram a família desse menino chamado Brad. Daí no final do filme os caçadores conseguiam meio que destruir todos os critters explodindo a casa da família, mas sem problema porque depois eles reconstruíram de novo. Só que sobrou alguns ovos dos critters ali escondidos. Aí no segundo filme esses ovos se multiplicam
e são confundidos com ovos de Páscoa. Eles são até pintados iguais a ovos de Páscoa. Porém, eles logo começam a chocar e os Critters estão de volta para atacar a cidade inteira. O único personagem da família do original que volta é o menino Brad, que agora tá maior, e ele inclusive arranja uma namorada nesse filme, além dos alienígenas caçadores também. E o legal é que o filme expande bem mais essa ameaça dos Critters, sendo que a cidade inteira tem que se juntar para combatê-los. Inclusive você tem cenas memoráveis como a Critter Ball, quando todos os Critters se unem e viram uma bola gigante de Critters que, se passarem por cima de qualquer vítima, elas devoram a carne dela inteira. É maravilhoso. Eu ainda não assisti o Critters 3 e 4 que existem também, inclusive o 3 tem o Leonardo DiCaprio, se você não sabe, mas fica aqui a recomendação desse Critters 2, mas não se esqueça de assistir o Critters 1 junto, são dois filmes que valem a pena serem assistidos um em seguida do outro. E o número 4 vai para... Ele não poderia faltar nessa lista, né? O nosso querido tiozão do churrasco, ou tiozão que virou churrasco, como diz o meu personagem Joe Reaper nas animações que eu faço, Freddy Krueger em A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Freddy. E esse filme tem várias camadas de coisas interessantes. Primeiro, ele é uma bagunça. Tem vários elementos bizarros que não fazem sentido nenhum, mas também tem vários elementos que são excelentes e muito bem criados. Como, por exemplo, a primeira cena de pesadelo do filme, que até hoje eu acho a melhor da série inteira, em que o personagem principal, o Jesse, tá ali dentro de um ônibus escolar voltando para casa, e ele tá meio isoladão, meio estranho, e aí sobra ele e duas meninas no final do trajeto do ônibus, porém o motorista passa direto em um ponto ali de uma das garotas e segue em frente pela vizinhança sem parar. A menina fica dizendo, motorista, esse é meu ponto! Motorista, esse é meu ponto! Só que aí o ônibus sai desenfreado e segue em direção a um deserto gigante que do nada começa a ficar escuro e se torna uma versão do inferno. Aí é revelado que o Fred era o motorista do ônibus, então o Jesse e essas duas meninas estão presos dentro desse ônibus e não conseguem sair, sendo que o Fred começa a se aproximar deles lentamente com as suas garras. É o pior tipo de pesadelo porque ele reflete exatamente o tipo de pesadelo que eu tenho às vezes. Preso em um lugar fechado, sem poder sair, com uma ameaça dentro desse lugar vindo para me atacar. Normalmente não tem garotas no meu sonho, mas sempre tem alguém que eu não conheço. E justamente essas personagens não voltam no filme. São apenas personagens aleatórias ali no sonho. E a plot do filme é que o Fred quer voltar à realidade usando o Jesse, possuindo seu corpo através dos pesadelos. E ele consegue, e isso dá em uma cena fantástica em que o Fred sai de dentro do corpo do Jesse, onde são usados efeitos bem práticos de gore e body horror. É maravilhoso. Outra cena fantástica é quando o Fred ataca uma festa de jovens ali na piscina da casa da mocinha principal. E ele ataca todo mundo descaradamente ali, sem se esconder, indo pra cima de vários jovens ali com as suas garras e matando eles aleatoriamente. A melhor parte dessa cena é quando um dos jovens da festa tenta meio que racionalizar com o Fred, tentando negociar a paz com ele. E o Fred olha pro mesmo com uma cara de "que peste é essa?" E responde à altura com a frase "Help yourself, fucker." Aliás, ele tem frases icônicas nesse filme como "You're all my children now." E a maquiagem dele é a mais fantástica da série inteira. Em vez de ser aquela coisa borrachada que a gente viu nos outros filmes, aqui ela tem uma textura e é meio molhada e nojenta. É muito bem feita e realmente parece uma pele de um ser queimado meio demoníaco. Depois desse filme você tem outros filmes da série que são muito bons também, como A Hora do Pesadelo 3 Dream Warriors e A Hora do Pesadelo 4 Dream Master. Mas eu queria falar desse por causa de sua bizarrice e por causa dessas cenas memoráveis. E sim, eu sei de toda a polêmica que esse filme traz por causa das mensagens subliminares de homossexualismo durante várias cenas. Aliás, o próprio ator que faz o Jesse, o Mark Patton, ele é homossexual assumido e tem até um documentário famoso chamado Scream Queen, que fala um pouco da vida dele. Mas essa camada do filme nunca é realmente assumida por ele e, de qualquer forma, acho que não importa tanto para a história. Mas, se for levado em consideração, eu até acho que torna a experiência do filme bem mais interessante. Então tá valendo. E agora, chegando ao pódio no número 3, O Massacre da Serra Elétrica 2.
Filme que, assim como Sexta-feira 13 parte 6, também leva a série pra comédia escrachada. Pra quem se lembra, o primeiro Massacre da Serra Elétrica era um filme extremamente cru, visceral e tinha até um tom meio de documentário, assim. Um filme sujo, onde o choque vinha mais do psicológico por causa da situação do que de sangue e gore. Aqui você tem uma continuação que faz tudo ao contrário. É grande, é engraçado, é cheio de palhaçada, cheio de gore e tem até um tom de sensibilidade desvirtuada, algo que é bem inusitado. O engraçado é que o filme é dirigido pelo Tobe Hooper, o mesmo diretor do primeiro, que realmente queria fazer uma coisa bem diferente com esse segundo filme. E eu acho que na época, para quem era fã do primeiro, deve ter ficado muito confuso e odiado essa continuação, tipo, what the fuck? Eu provavelmente teria me sentido assim também, mas com tantas continuações que a série já teve, algumas bem ruins, agora a proposta é bem mais aceita, trazendo até um status de cult para essa sequência. Aqui você tem o nosso querido Leatherface perseguindo uma radialista que escutou um dos ataques dele pelo rádio através de um telefonema de um dos ouvintes. Mas o mais interessante é que ele se apaixona por essa radialista, querendo protegê-la do resto de sua família. Que fofo! Não podemos esquecer do outro personagem icônico desse filme, que é o Chop Top. Personagem que eu até mencionei no meu último vídeo. Ele é sensacional. É um ser bizarro que você não consegue tirar os olhos, apesar de ser extremamente desconfortável olhar para ele. Ele tem uma placa de metal na cabeça, a pele branca, as unhas grandes, os dentes podres, e fala com uma voz que eu adoro. Música é a minha vida. E como todos os outros da família Sawyer, ele é um degenerado, mas é muito engraçado também. Tudo graças à excelente interpretação e presença de cena do ator Bill Moseley, que era um iniciante na época, inclusive. Outras coisas maravilhosas nesse filme é que você tem o ator Dennis Hopper fazendo um policial que era tio da Sally Hardesty e do Franklin, do primeiro filme, e ele tá em busca de vingança contra a família Sawyer. Chegando ao ponto que ele encontra o Leatherface e tem uma luta lendária com serras elétricas como se fossem espadas. É sensacional. E a família Sawyer meio que prosperou do primeiro pro segundo filme, porque eles viviam numa casa bem podre e suja e agora estão vivendo no subterrâneo de um circo abandonado, cheio de túneis e várias relíquias guardadas. Se você não assistiu ainda, é um clássico. Ah, e só pra eu não esquecer, eu também gosto de outros filmes na série, além do primeiro e do segundo, que é o remake de 2003, que é bem legal, inclusive tem cenas bem tensas e um visual bem interessante, se é que você pode me entender pela imagem. E eu vou ser sincero que o último filme que foi lançado pela Netflix, que é um filme que todo mundo odiou, eu achei divertidíssimo e sem compromisso nenhum. Tem 1h10 de duração, que é uma bênção em filmes hoje, e é literalmente só podreira, sanguinolência e Leatherface matando todo mundo, então eu adorei. Agora vamos para o número 2 e não podia deixar de ser o nosso querido boneco assassino favorito Chucky em Brinquedo Assassino 2. Brinquedo Assassino 1 é um clássico inegável, é fantástico, maravilhoso, mas Brinquedo Assassino 2 consegue elevar a ideia e trazer muito mais diversão para a franquia. Aqui o filme não precisa se preocupar em manter o Chucky em mistério como foi a primeira metade do primeiro. Então a história pode focar muito mais nos planos maquiavélicos dele para ferrar com a vida do Andy, que é o menininho do primeiro filme, que no caso está sendo adotado por uma nova família e lá tem um boneco bonzinho igual o Chucky. Só que o Chucky ressuscita, substitui o boneco e começa a causar na vida do garoto, fazendo suas tramóias e matando pessoas em volta dele só para incriminá-lo de tudo, o que é fantástico. Nisso o Andy vai ficando cada vez mais isolado e a única pessoa que ele pode contar para tentar pedir ajuda é a outra filha adotiva dos pais que adotaram ele, que é a Kyle. Inclusive eu devo admitir que eu tinha um certo crush pela atriz que fazia ela. Enfim, nesse filme o Chuck é mais furioso, mais ameaçador e até mais engraçado porque a gente já conhece ele um pouco. E o clímax dessa continuação é o melhor final de toda a série, porque termina na fábrica de bonecos bonzinhos
que produzem os bonecos do Chuck. E lá acontece de tudo. O Chuck é ferrado de todos os jeitos possíveis, chegando ao ponto de ser satisfatório ver ele sendo mutilado repetidamente pelos heróis do filme. O bicho sofre tanto, mais tanto que só faltou aquela cena do desenho do Pica-Pau que faz o replay. Agora, mais uma vez, para redobrar o seu prazer, vamos repetir a cena. Replay instantâneo. Vocês estão pensando que eu vou entrar nessa jogada de replay instantâneo outra vez? Ficaram malucos! E eu vou falar sobre uma curiosidade que talvez muitas pessoas não saibam. De acordo com o escritor dos filmes, o Don Mancini, esse final foi colocado aqui não à toa. A ideia é que, por ser uma fábrica de bonecos bonzinhos, isso faria uma ligação com o terceiro filme logo em seguida, que traria múltiplos Chucks atacando o Andy agora. Então a ideia é que o espírito do Chuck morrendo na fábrica ia se espalhar pelos outros bonecos e eles iam ganhar vida. Ou seja, uma baita ideia sensacional, mas que foi cancelada para o terceiro filme por causa de orçamento. Enfim, pelo menos o Don Mancini voltou com a ideia em vários filmes depois, que era o culto de Chuck, com uns 3 Chuck pelo menos, e também na série de TV. E agora chegando no número 1, não tem outro filme que define trecheira e diversão juntos, a não ser A Morte do Demônio 2. Eu já falei bastante sobre esse filme em um vídeo específico que eu vou deixar o link aqui em cima para você ver na tela, e aqui embaixo na descrição do vídeo, então não tem muito que eu me aprofundar nele, a não ser dizer que ele é o clássico dos clássicos do terror, que tem trecheira, comédia, efeitos especiais maravilhosos de todos os tipos e com todo tipo de criatividade, gore, nojeira, você tem o personagem Ash abraçando a loucura e virando um badass pela primeira vez na série, matando demônios a rodo. É maravilhoso, é único e nada mais justo do que colocá-lo com a medalha de ouro e troféu de melhor sequência de filme de terror nessa lista, pelo menos. Enfim, tem muitas outras continuações que eu poderia falar, mas essa é uma lista que eu quis fazer porque são filmes que eu sempre quis comentar um pouco aqui no canal. Lembrando que não é uma lista definitiva, ou seja, a gente sempre espera como espectadores que o cinema possa nos trazer mais continuações maravilhosas no futuro para a gente colocar em listas também. É só uma lista por enquanto. E quanto a você, que continuações de filmes de terror você também se lembra e acha que vale a pena serem lembradas também? Coloca aqui nos comentários. Se você tiver um top 10 seu próprio, também coloca aqui. É muito legal receber a opinião de vocês e também lembrar de filmes que talvez eu não tenha lembrado de colocar na lista, mas que são maravilhosos e vocês podem me lembrar. Beleza? Como sempre, não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para a gente continuar trechando juntos. E não se esqueça de dar uma olhada nos meus e-books que estão agora na Amazon. O Anjo de Fogo e Aço, uma grande aventura dark e épica que se passa em um universo entre anjos e demônios. E Cartas para o Senhor Solidão, um grande livro bem mais sensível e reflexível sobre o sentimento da solidão. Eu vou ficando por aqui, até a próxima trecheira e tchau, tchau!